Então, né, gente, dando sequência aqui à aula, né? Vamos terminar, são 300 slides, eu sei que ficou um pouquinho puxado, mas a gente vai terminar na boa. Relaxamento da prisão ilegal. Nós vamos ver o assunto de prisão, né? Mais para frente, com mais calma. Aqui vai ser só uma palhinha. Então, relaxamento da prisão ilegal. O artigo 5º, inciso 65, nos 65, nos diz o seguinte: a prisão ilegal será imediatamente o quê? Relaxada pela autoridade judiciária. Então, a prisão ilegal, ela será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. O 310 do CPP nos diz o seguinte: após receber o auto de prisão em flagrante, então o juiz, após receber o quê? O APF, o auto de prisão em flagrante, ele tem um prazo máximo de quê? De 24 horas. Após a realização da prisão, o juiz deverá promover uma audiência de custódia. O juiz deverá promover uma audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do MP. Nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente o quê? Relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, e conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária constitucional. E o 310, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover uma audiência de custódia com a presença de quem? Do acusado, do seu advogado constituído, caso não tenha um membro da Defensoria Pública, um membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente o quê? Relaxar a prisão, se for ilegal, converter a prisão em flagrante em preventivo, quando presentes os requisitos do 312, e se revelarem inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, né? Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. A matéria de prisão está relacionada a todas as garantias constitucionais. Então, falou em prisão, está falando das garantias constitucionais. Direito à liberdade provisória. Então, o artigo 5º, inciso 66, nos diz: ninguém, então ele fala ninguém, será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a ideia hoje no STF é que admite sim a liberdade provisória. Em todos os casos, admite-se a liberdade provisória. Então, é só mais uma das cautelares previstas no artigo 66, 319 do CPP. A liberdade provisória não pode ser vedada. A liberdade provisória não pode ser vedada, segundo o entendimento do STF. A liberdade provisória não pode ser vedada. Entendimento já pacificado. Nenhuma lei pode proibir a liberdade provisória. Pode proibir a fiança, mas a liberdade provisória, não. A liberdade provisória é um direito absoluto. Mesmo que a lei diga ao contrário, a lei de drogas diz ao contrário. O artigo 44 da lei de drogas vedava a liberdade provisória e foi declarado o quê? Inconstitucional pelo STF. Então, de acordo com a Constituição, diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. A liberdade provisória não pode ser vedada segundo o entendimento já pacificado no STF. A liberdade provisória é um direito absoluto, mesmo que a lei diga ao contrário, que não possa, é inconstitucional, igual ao artigo 44 da lei de drogas. Vedava a liberdade provisória, mas foi declarado inconstitucional pelo STF. Nós temos o habeas corpus, que nós vamos ver mais aprofundado em direito constitucional. Nos remédios, artigo 5º, inciso 68, nos diz o seguinte: conceder-se-á o habeas corpus sempre que alguém, então se alguém sofrer, se já sofreu, ou está na ameaça de sofrer a violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ilegalidade ou abuso de poder, vai ser concedido o habeas corpus. De novo,
conceder-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer, então já sofreu aquele ato, ou se sentir ameaçado de sofrer aquele ato. Qual ato? Violência ou coação? Se sofrer uma violência ou uma coação de quê? Da sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, a ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou um abuso de poder. Nós temos aqui a razoabilidade. A razoabilidade, no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, nos diz o seguinte: a todos. A todos. Então, ele diz a todos. No âmbito judicial e administrativo, são o quê? Assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade e sua tramitação. Então, a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade de tramitação. O famoso excesso de prazo aí, né? Então, a aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. É necessário ter em conta a complexidade da causa, a atuação estatal e das partes. Então, uma coisa leva a outra. Não adianta ser o quê? A duração ser razoável, né? E os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Precisa de quê? Tem uns efeitos, tem as causas. Então precisa do quê? Se depende da complexidade da causa, da atuação estatal e da atuação das partes. Então olha aqui, ó. A aferição da razoabilidade, da duração do processo, não se efetiva de forma meramente aritmética. É necessário ter em conta a complexidade da causa, a atuação estatal e das partes. Então, muito importante isso. A aferição da razoabilidade, da duração do processo, não se efetiva de forma o quê? Aritmética. Não tem assim um prazo, uma numeração. É necessário ter em conta o quê? Depende da complexidade da causa, da atuação estatal das partes. Por que atuação estatal? Porque o Estado ele tem que ter pessoas, né? Material humano, para poder fazer com que aquele processo tenha uma agilidade. E as partes também ajudam, né? Porque vai que uma parte fica postergando o processo. Então não está ajudando na sua celeridade. Seguindo. A jurisprudência desta corte é firme de que? A jurisprudência dessa corte, na ausência de prazo legal, na ausência de um prazo legal, para o julgamento do recurso de apelação criminal, a caracterização do excesso apto a autorizar o relaxamento da prisão cautelar. Entendimento já pacificado no STJ. A ausência de prazo legal do julgamento do recurso de uma apelação criminal, caracterização do excesso, é apta a autorizar o quê? O relaxamento da prisão cautelar. O cara lá pediu uma cautelar e o malandro tá preso lá, ó, mais de 30 dias. Aí entrou, né? Uma apelação criminal, por quê? Caracterização do excesso. Vai deixar o camarada lá preso todavia? Será analisada à luz do princípio. Logo, a apelação criminal será analisada à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observando sobretudo o quê? A complexidade da causa, a atuação das partes, bem como a pena imposta. Por quê? Aqui o judiciário já está no meio. Então, a apelação criminal vai ser analisada sob a luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a complexidade da causa e a atuação das partes, bem como a pena imposta. Então, a ausência de prazo legal no julgamento do recurso de apelação criminal, caracterizando o excesso, será apto o quê? O juiz autorizar o relaxamento da prisão cautelar. Entendimento já pacificado no STJ. Temos grande limite do princípio da busca da verdade real. Temos um grande limite do princípio da busca da verdade real. A inadmissibilidade da condenação de provas por meios ilícitos.
Então, o princípio da busca da verdade real, né? O juiz está em dúvida. Absolve o réu por insuficiência de provas. Esse é o grande lance da busca da verdade real, bem como também o indúbio pro réu. Então tá lá, o princípio da busca da verdade real, a inadmissibilidade da condenação de provas por meios ilícitos. Inadmissibilidade da condenação de provas por meios ilícitos. Princípio da busca da verdade real, mas não podendo ser usada a prova ilícita, mesmo trazendo a verdade à tona, ela não pode ser usada, pois ela é ilícita. Logo, é uma limitação à busca da verdade real no processo. Então, a prova ilícita traz a verdade, mesmo ela trazendo a verdade à tona, ela não pode ser usada no processo, porque ela é ilícita. Logo, ela limita o quê? A busca da verdade real no processo. Existe alguma mitigação, né? Que foi caindo por terra, foi tirando as forças da verdade real no CPP. A verdade real, hoje em dia, ela é mitigada. Ela foi perdendo forças na figura da transação penal. É a aplicação de uma pena, a transação penal é uma aplicação de uma pena antes mesmo do processo. Então, nós vimos lá anteriormente a transação penal, né? Então, aqui, ela é uma aplicação de uma pena antes mesmo do processo penal. O MP, naquela infração de menor potencial ofensivo, oferece a proposta da transação penal. Não há processo, nem os efeitos de uma condenação. Logo, o malandro recebe o quê? Uma pena alternativa consensual entre ambas as partes. Então, a transação penal é a aplicação de uma pena antes mesmo de rolar o processo. O MP, naquela infração de menor potencial ofensivo, oferece ao malandro, ao pilantra, ao bundão, uma proposta da transação penal. Logo, não há um processo, nem os efeitos de uma condenação. Ele recebe uma pena alternativa consensual em lugar da preventiva, em lugar da prisão preventiva. Homologado o acordo pelo juiz, cumpre a pena e estará extinta a sua punibilidade. Após o cumprimento do acordo, nada constará na sua folha penal, salvo para evitar o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Então, ó, juiz homologou o acordo, cumpriu a pena e estará extinta a sua punibilidade. Após o cumprimento, então, até o cumprimento do acordo, vai constar lá na folha dele lá o que ocorreu. Então, após o cumprimento do acordo, nada constará na folha penal. Então, até o cumprimento do acordo, está constando na folha penal lá o que o bundão fez, o que o brabo fez. Salvo para evitar o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Fica constado lá, né? Ele teve uma transação penal no dia tal, no ano tal, sobre o fato tal. A verdade real é mitigada na transação penal. Logo, a verdade real é mitigada na transação penal porque o quê? Não está tendo processo. Ele oferece o quê? Uma proposta de transação penal, que não há processo. E nem os efeitos do quê? De uma condenação. Logo, recebe uma pena alternativa consensual, que seria no lugar de uma prisão restritiva de direito. Após o quê? O seu cumprimento do acordo, estará extinta a sua punibilidade. E até o cumprimento do acordo vai constar na folha penal. Depois sairá, salvo para evitar o mesmo benefício que constará lá que ele tem a transação penal rolando nesse prazo. Por isso, a verdade real foi perdendo forças na transação penal. A verdade real ela é mitigada na transação penal. Provas não são colhidas e não se sabe o que aconteceu ao certo. Provas não são colhidas e não se sabe o que aconteceu ao certo. Mesmo o malandro não é culpado. Ele pode aceitar? Pode aceitar. Pode não aceitar? Pode também não aceitar. Mas, entretanto, todavia, é melhor ele aceitar. Ou Ulisses, por que tem esse lance da transação penal, não tem processo, não é colhido prova, tal. Para desafogar o judiciário, né? Muitos processos rolam, ficam rolando, e 90% não são condenados, e 90% são culpados.
favor rei ou favor libertar. Favor da liberdade, favor rei ou favor libertar. E o indúbio pro réu, na dúvida, favor do réu. Então nós temos o princípio do favor rei ou do favor libertar. Em favor da liberdade, né? Deve-se prevalecer a liberdade e não a prisão. Deve-se favorecer a liberdade e não a prisão. E o indúbio pro réu? Na dúvida, absolve o réu. Na dúvida, o juiz está em dúvida, não foi convencido, absolve o réu. Então, o favor rei é gênero, dentro do qual surgem várias espécies. Então, o favor rei e o favor libertar, né? O favor rei, ele é um princípio gênero. Ele é o que manda na parada. Dentre essas muitas espécies que é aplicada, está o indúbio pro réu. O indúbio pro réu está dentro do favor rei. É uma das espécies do favor rei. Então, dentre várias espécies, tem o indúbio pro réu que está dentro do favor rei. O quê? A favor da liberdade. Então, na dúvida, absolve o réu. Ou seja, põe em liberdade. Vê que é uma espécie do favor rei. Na dúvida, põe em liberdade. Princípio da igualdade processual. Princípio da igualdade processual. Ou paridade de armas. Princípio da paridade, né, de armas, ou princípio da igualdade processual. Nós temos aqui o princípio do contraditório, né? Decorre do princípio do contraditório. Porque o princípio do contraditório é quando uma parte oferece uma prova, a outra parte vai se contrapor. Paridade de armas, igualdade processual, check and balance. Esse tem o mesmo direito que esse tem o mesmo direito. Esse tem prazo de 20, esse vai ter prazo de 20. Esse vai apresentar a prova, vai apresentar a contraprova. Paridade de armas, princípio da igualdade processual, que decorre do quê? Do contraditório. Pegou? Oferece às partes no processo os meios de ação e reação. Porém, não aplica de forma absoluta, pois o juiz pode produzir provas de ofício. Se o juiz está produzindo provas de ofício, as partes não tem como se contrapor à paridade de armas. Aquela parte que está sendo ali prejudicada naquela prova obtida por juiz, ela pode contestar, mas a que está sendo a favor, nada irá fazer. Até mesmo o MP, como órgão estatal, titular da ação penal pública, faz com que flexibilize este princípio. Até o Ministério Público, como um órgão estatal, titular da ação penal pública, faz a flexibilidade do princípio da igualdade processual, paridade de armas, que decorre do princípio do contraditório. Aí bota lá na pergunta, o princípio da igualdade processual ou paridade de armas, ele é absoluto? Vale só para ambas as partes, autor e réu? Não. Nós vimos que não é forma absoluta, pois o juiz pode produzir provas de ofício. Beleza? Conforme leciona a professora Ana Cristina Mendonça, com todo o meu respeito, bela professora, né, sabe muito e mais um pouco, o princípio da oficialidade, implica no atuar do próprio Estado, enquanto parte responsável pela persecução penal, a qual é levada a efeito através do Ministério Público. Então, o princípio da oficialidade implica no atuar do próprio Estado, enquanto a parte responsável pela persecução penal, a qual é levada a efeito através do Ministério Público. Contudo, o Ministério Público, embora atua como parte no processo penal, cumula a função de custos legis, fiscal da lei, motivo pelo qual não deve proceder com parcialidade, nem mesmo que deva apresentar interesses antagônicos aos do acusado, pois ao parte compete a tutela dos interesses tanto da acusação quanto da defesa, consagrando-se o dever do Estado de tutelar a liberdade do réu. Daí falamos que o MP é uma parte imparcial. Por isso podemos afirmar que o princípio da oficialidade
mitiga na ação penal pública, perdendo forças na ação penal pública. E a ideia de paridade de armas. Então, o MP, embora atua como parte no processo penal, ele é autor da ação, né? Ele é autor. Então, o Ministério Público é o autor de uma ação penal pública. Mas também ele atua como função de custos legis, como fiscal da lei. Pô, Ulisses, não estou entendendo. Está lá a ação. O brabo foi preso. Então, o Ministério Público está vendo que ele pode conceder a liberdade para ele. Porém, o autor quer o quê? Quer que o brabo fique em cana. O autor da ação, a ideia é que o brabo fique em cana. Mas o Ministério Público assume também a função de custos legis, como fiscal da lei. Se ele está vendo que o brabo pode ser solto, então ele vai falar para o juiz, ó, pode conceder a liberdade provisória para o malandro, porque cumpriu isso, cumpriu aquilo. Mesmo sendo o autor da ação penal pública. Ele está sendo o quê? Ele está assumindo a função de custos legis, de fiscal da lei. Motivo pelo qual não deve proceder com parcialidade. Nem mesmo, ele deve ser imparcial. Mesmo que aquele camarada cometeu aquele crime, o Ministério Público é o autor da ação penal, ele deve ser imparcial. Por que imparcial? Ele tem que ser o autor da ação e mesmo tempo que fiscal da lei, função de custos legis. Nem mesmo que deva apresentar interesses antagônicos ao do acusado, pois ao parte compete a tutela dos direitos tanto de acusação quanto de defesa. Então, ao Ministério Público cabe o quê? Acusar o malandro, condenar o brabo. Mas se ele está vendo que ele merece a liberdade por toda a legalidade, ele vai atuar em interesse da liberdade do brabo. Daí falamos que o MP é imparcial, por isso podemos afirmar que o princípio da oficialidade ele mitiga na ação penal pública. Porque o que é oficialidade? Quem é o oficial da ação penal pública? Quem é o autor? O Ministério Público. O Ministério Público é o autor oficial de uma ação penal pública. Por isso o princípio da oficialidade, ele é o autor da ação penal pública. Qual a função? De condenar o brabo. O princípio da oficialidade. Vem perdendo forças por quê? Paridade de armas. Porque se o Ministério Público, como função de custos legis, fiscal da lei, vê que o brabo merece a liberdade, ele vai conceder a liberdade para ele. O princípio da oficialidade mitiga, perde forças. A paridade de armas, perde forças em relação à paridade de armas. Tratamento igualitário. Então, o Ministério Público, como autor da ação penal para condenar o brabo, ele também assume a função de fiscal da lei. Se ele vê que o brabo tem a liberdade provisória de soltar o malandro, ele vai soltar. Logo, o princípio da oficialidade dele ser oficial do autor da ação penal, de condenar o brabo, está perdendo forças para quem? Para a paridade de armas. Que é o quê? Ele tem ali a igualdade de tratamento. O Ministério Público atua como custos legis, fiscal da lei. Indúbio pro réu. Vamos lá ao indúbio pro réu. Na dúvida, solta o réu. Na dúvida, solta o réu. Por insuficiência de prova, solta o réu. Que decorre do quê? Do princípio do favor rei. Então, quando o juiz fica na dúvida de seu convencimento, deve o Estado absolver o réu. Quando o juiz fica na dúvida do seu convencimento, o Estado deve absolver o réu por insuficiência de provas. Segundo o princípio do indúbio pro réu. Então, o indúbio pro réu é o convencimento do juiz. Se o juiz está na dúvida, o Estado deve absolver o réu por insuficiência de provas, segundo o princípio do indúbio pro réu. Que vem de confronto com o quê? Do juiz oficiar as provas. É aplicável no momento da sentença. É aplicável no momento da sentença. O quê? O indúbio pro réu. Por quê? Por que no momento da sentença? Porque, na dúvida, absolve o réu por insuficiência de provas. Artigo 386 do CPP. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa da parte dispositiva, desde que reconheça o quê? Inciso 7º. Não existe prova suficiente para a condenação do réu. Muitos autores, como os garantistas, dizem que o juiz não pode produzir prova de ofício, porque vai de encontro com este artigo e este inciso. Não existindo prova suficiente para a condenação, o juiz deve absolver o réu por insuficiência de prova. Então você já tem aí conteúdo suficiente de boa para fazer uma prova discursiva e até mesmo uma oral.
Já vimos esse assunto aqui anteriormente. O princípio da paridade de armas, ou isonomia processual, impõe que as partes estão em condições de igualdade perante o processo. O princípio da paridade de armas, ou isonomia processual, ou igualdade das partes, que decorre do contraditório, impõe que as partes estão em condições de igualdade perante o processo. É mitigado pelo princípio da oficialidade, que impõe ao Ministério Público como custos legis. Então, ele é mitigado pelo princípio da oficialidade, que impõe ao Ministério Público como custos legis e acusador no mesmo processo, fazendo então com que o Ministério Público esteja em posição diferenciada e indúbia perante os demais atores do processo. Então, o princípio da paridade de armas ele é mitigado pelo princípio da oficialidade, que impõe ao Ministério Público como custos legis e acusador ao mesmo tempo no processo, fazendo então com que o Ministério Público seja em posição diferenciada e dúbia perante os demais atores do processo. É uma regra fortalecida pelo preceito legal da presunção da inocência. Ela é fortalecida pelo preceito legal da presunção da inocência, sendo que as provas colhidas dentro do processo não confirmam a sua culpa. Logo deve ser absolvido por insuficiências de prova, consequência do favor rei e do indúbio pro réu. Deve ser absolvido por insuficiências de prova, em consequência do indúbio pro réu e do favor rei. O indúbio pro réu decorre do favor rei. Tese do STJ 51, crimes contra o patrimônio. Vamos ver aqui na próxima aula, rapidinho. É só tomar uma água, não sai daí não, que eu já